Muito bem. Da mesma maneira que o período denominado de realismo foi influenciado fortemente pela Revolução Industrial, esse novo período que nós vamos estudar agora, que é o naturalismo, ele foi fortemente influenciado, se não quase que unicamente influenciado pelos, desculpa, pelas obras e pelos princípios e pelas ideias defendidas por um filósofo francês chamado Émile Zola. Este filósofo francês, ele escreveu obras muito importantes e muito fortes, discutindo as ideias defendidas pelo Charles Darwin, quer dizer, o darwinismo, tá? O determinismo, tá? O iluminismo fatalístico, vamos dizer assim. Então, na verdade, as obras literárias que surgiram nesse período, elas, de alguma forma, vislumbravam ou visualizavam essas ideias, que nós vamos já já discutir. Que ideias eram essas? De que a pessoa, ela vamos dizer assim, moldada pelo meio onde ela está, certo? E só os mais fortes é que sobrevivem. Então, vocês lembram que era esse o princípio básico da teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, né? Então, você passa de forma natural por aquilo que está determinado que você vai passar, que é fruto desse meio onde você está, certo? Da mistura, né? Das influências. Se você, vamos dizer assim, for forte o suficiente, você vai evoluir e passar daquele ponto para melhor. Se você não for forte o suficiente, você será dominado ou, vamos dizer assim, subjugado por aquele que foi o mais forte. Então, alguns estudiosos, eles dizem que o naturalismo, ele é um realismo eufemístico. Por quê? Porque, na verdade, você está descrevendo o real, tá? Aquilo que acontece realmente. Só que de forma mais, vamos dizer assim, indireta, mais suave, tá? Então, o que é o determinismo? As coisas estão determinadas a acontecer na sua vida por essas influências, tá? Então, se você mora em um lugar, se você vive em um lugar em que 97% das pessoas é violenta, você provavelmente será violento. Você não tem como lutar contra esta determinação do meio, tá? Só que muitas pessoas conseguem passar por essas situações sem essa influência, e era o que o Darwin dizia. Você evolui, mesmo diante dessas circunstâncias todas, que são naturais da vida. Então, você nasce, você cresce, você passa por uma série de situações e depois morre. Essa é a lei da vida. Então, vocês lembram que quando eu falei de realismo, eu disse para vocês, olha, o que é o realismo? É o real, certo? Então, realismo é a realidade. E o que é o naturalismo? É a evolução natural, é o natural. Então, você tem que passar
por essas coisas para evoluir. Então, isso é o que eles chamam de, como vocês vão ver já já, determinismo. E essa era a principal ideia defendida pelo Zola, influenciado pelas pesquisas e pelo trabalho do Charles Darwin, tá? Então, olha, vamos ver aqui. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela, tá? E depois eu vou ditar umas coisas para vocês, tá? Para vocês poderem complementar aí esse estudo do naturalismo, tá? Como eu estou apresentando para mim mesmo, né? Não sei se estão vendo ou não estão bem. Então, ó, o nosso período, tá? Agora é o naturalismo, certo? Então, toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, é só lembrar, natural, certo? Naturalismo. Bom, então, de cara, certo? Existe a influência, tá? Do Émile Zola. O Zola, ele foi um filósofo francês, mas que escreveu muitos romances, tá? Com base nessas ideias que ele defendia, certo? Então, ele é considerado também um novelista. Ele escreveu muitos romances tipo novela, tá? E nos Estados Unidos, na literatura americana, a primeira, vamos dizer assim, menção a essas ideias foi de uma pessoa chamada Frank Norris, tá? Então vamos dizer que o Norris foi um discípulo do Zola lá nos Estados Unidos. Então, olha, vamos imaginar que nós tivéssemos uma pergunta igual àquela que caiu na prova de vocês ainda há pouco. No período naturalista, a literatura americana foi grandemente influenciada pela literatura francesa, correto? Lembra daquela pergunta do anglófono e da literatura inglesa que a gente conversou ainda há pouco? Neste caso agora, foi pela literatura francesa. E aqui não tem mais aquela revolução industrial influenciando a literatura. O que influenciou agora foi a teoria da evolução das espécies do Charles Darwin através do Zola e das ideias que ele defendia, tá bom? Diga. Não é a literatura inglesa. Aqui não tem mais literatura inglesa, tá? Aqui é só francesa mesmo, tá? Então, o que era que eles consideravam ser o naturalismo? Olha, uma nova e apressada forma de realismo. Então, a new and harsher realism. Então, alguns estudiosos, tá? Isso não é um consenso, portanto, a gente não pode dizer que era isso. Alguns estudiosos dizem que o naturalismo foi uma maneira mais suave de encarar o realismo, certo? Ah, tá certo, tudo é natural na vida, certo? Tudo vai acontecer naturalmente. Para nós discutirmos isso de maneira filosófica, nós aí teríamos que entrar em coisas como bom senso, né? Como discernimento, certo? Escolhas, certo? Então, hoje nós sabemos que você pode modificar um pouco essa sua estrada aí, certo? Mas naquela época, eles achavam que não, que você ia ser moldado pelo meio e só os mais fortes evoluiriam, que era mais ou menos o que dizia o Darwin, tá? Então, it is a theory in literature emphasizing scientific observation of life without
Idealism or avoidance of the ugly. Então, era isso. Isso aí, ó, é importante porque, pela primeira vez, vocês estão vendo aqui a literatura associada à ciência. O que é estranho, né? Porque a literatura normalmente é ficção. Mas aqui no naturalismo, a ideia ou as ideias pregavam uma literatura com base nesta teoria da evolução, certo? Portanto, com base na observação científica da vida, porque o Darwin foi isso que ele fez, certo? Uma das coisas que mais confundiu o Darwin foi quando ele observou que a borboleta surgia de um lagarto, de uma lagarta, certo? Aí ele ficou perturbado. Só que depois ele usou isso para confirmar a tal da evolução das espécies. Quer dizer, a lagarta evoluiu para a borboleta. A lagarta não voa, a borboleta voa. Então era uma evolução, certo? Bom, então isso é o naturalismo, certo? Bem, quais são as características do naturalismo, certo? Que depois vocês vão ver aqui mais detalhadamente. Então, esse material está lá na plataforma, tá? Então, olha, uma apresentação da sociedade moderna, tá? Expressando ou desenhando ou mostrando os personagens das classes inferiores dentro do panorama urbano, tá? De uma vida contemporânea, certo? Então era assim, o contexto do naturalismo era o real, tá? Era aquilo que realmente estava se passando na sociedade. Porém, normalmente a literatura busca aquela coisa mais bonitinha, né? É um personagem que é mais forte, que é mais alto. Aqui não. Era o feio misturado com o bonito e tudo sendo objeto desta evolução, tá? Então, por isso, as classes mais baixas, que era onde se achava ou se pensava que havia a maior necessidade de evolução, tá? Filosofia determinista, tá? A deterministic philosophy that emphasizes the effects of heredity and environment. Então, o que é o determinismo? O que era o determinismo defendido pelo Zola? Era os efeitos hereditários e do meio sobre a pessoa. Tá? Então, o naturalismo dizia que você é fruto daquilo que existia na sua família antes do seu nascimento e naquilo que você vai vendo ao longo da vida. Certo? Isso é uma coisa natural. Só que hoje nós sabemos que você pode alterar esse meio, né? Você pode interferir nesse meio. Então, os personagens, tá? Characters, agiam da paixão mais do que a razão. Então, nós voltamos lá para as emoções, tá? Então, vocês observem aquilo que eu falei, ó. A literatura americana, ela é uma espécie de ioiô, tá? Ela vai e volta. Lembram que lá no romantismo era a emoção, certo? Depois veio o transcendentalismo, que ficou no meio termo. Depois veio o realismo, que acabou com a emoção. Agora veio o naturalismo, que trouxe de volta a emoção
para dentro das obras literárias, tá? Certo? E, finalmente, plots, quer dizer, tramas, né, enredos de declínio, que mostram a descendência, né, a deterioração dos personagens como resultado inevitável das escolhas que eles fizeram. Então vejam que é assim, o naturalismo ele defende que você será obra, tá, daquilo que a sua vida, do caminho que a sua vida fez você trilhar. E normalmente isso é uma coisa inevitável, você não pode escapar disso. Então é aquela coisa do destino, né? Então existe aí um caminho natural que você vai percorrer. Então vamos pensar que é mais ou menos assim. Se você nasce numa comunidade quilombola, miserável, sem chances, sem alternativas, você vai ser um quilombola sem chances, sem alternativas, como produto daquele meio. E nós sabemos que não é bem assim que a coisa acontece, certo? Tá? Então vocês acabaram de ver aí agora há pouco nas Olimpíadas um grande exemplo disso. Dois exemplos, aliás. Uma, aquela ginasta, que eu não me esqueço o nome, que teve uma série de dificuldades para treinar, para desenvolver lá o número que ela ia apresentar, né? E acabou sendo medalha de ouro. E aquela skatista de 13 anos, que os pais faziam coleta, né? Faziam rifa, quermesse, sei lá o quê, para ela ter pelo menos o skate para treinar. E nenhum empresário, nenhum grande investidor quis patrociná-la porque achou que ela era pobre, né? Não tinha condição, não tinha aquela preparação toda, que não valia a pena investir nela. E ela foi medalhista das Olimpíadas. Então, hoje a gente sabe que havia aí uma série de contrapontos ao naturalismo, mas naquela época era o que era defendido pelo Darwin, tá? Muito bem. Então, olha, características genéricas do naturalismo. As duas principais. Um objetivo, tá? Então você segue um caminho para chegar em algum lugar. Muito mais que a imaginação e o escapismo. Então você está na realidade aí, certo? Por isso as pessoas alguns dizem que o naturalismo era o realismo eufemístico, tá? E a crença de que uma pessoa é governada pelas suas paixões, pela sua herança e pelo meio. E que geralmente ela está subordinada ao meio social da qual ela é parte. Então é aquela história, para o naturalismo, isso era algo natural. Então, se você nasceu dentro de um rio, você vai ser peixe. Não tem jeito. Se você cresceu na selva, você vai ser um animal. Então, selvagem, né? Então, aí, a lenda do Tarzan seria uma confusão grande na cabeça dos naturalistas. Certo? Aquela história do menino que foi amamentado pelos lobos, de ser. Pois é.
Mas ele não era hereditário, né? Ele era um ser humano. Foi criado por macacos e não virou macaco. Ele, ele tinha gestos e habilidades iguais às dos macacos, certo? Então, o Tarzan, se ele fosse verdadeiro, ele seria uma evolução dos macacos que o criaram. O meio. Mas ele foi influenciado pelo meio, tanto que ele passou a andar de cipó, certo? Ele passou a gritar feito os macacos, certo? Até aqueles gestos dos macacos. Então, o naturalismo e dizia isso aí, tá? Que vamos dizer, você não é animal, mas você foi criado lá, então você vai ser influenciado pelo esse meio e a sua vida vai ser estruturada dessa maneira. Então, por exemplo, aquela história de que aquele menino foi amamentado por lobos, né? Aquela história romana lá, aquela coisa, o Mogli, né? Ele deveria então, por causa disso, ele deveria andar feito os lobos, uivar feito os lobos, e não é bem isso que a história conta, certo? Então, apesar de tudo isso, existem muitas críticas ao naturalismo, certo? Bem, então, oi, pronto. Pode falar, Letícia. Já? Tá. Então, olha, isso aí era, vamos dizer assim, a ideia do naturalismo, correto? Mas como era que isso aparecia nas obras literárias? Porque é isso aqui não interessa para nós, tá? Aparecia dessa forma aí, olha. O romance, quanto maior, melhor. Então vocês vão ver que as obras do naturalismo normalmente são obras mais longas, mais densas, tá? Vocês vão ver daqui a pouco que o narrador dos romances naturalistas, ele era o onisciente. O que é o narrador onisciente? É aquele que conhece toda a trama, vamos dizer assim. Ele tá ali de fora, então ele observa tudo e ele tem conhecimento de todos os detalhes que se passam, tá? O determinismo. As pessoas não têm controle sobre o seu destino na ficção naturalista. A gente sabe que não é assim que acontece. Mas para o Darwin era assim. Ele já tinha uma. Por ele já ter essa, como é que eu vou dizer? Essas características hereditárias que ele já tinha, né? Porque na verdade ele já tinha nascido de uma mulher. Ele já era humano, vamos dizer assim, né? Ele só foi criado pelos macacos, vamos dizer assim. É a mesma história lá dos lobos, certo? Do tal do Mowgli, né? Ele não era um lobo, então ele já tinha uma carga hereditária. Ele era, é, mas lembra que o Mowgli, ele já tinha uma certa idade, né?
quando a obra foi escrita, vamos dizer assim, na obra ele já tinha uma certa idade. O Tarzan não. O Tarzan ele vai para o meio dos macacos ainda bebê. Então a interferência do meio no Tarzan talvez seja mais forte do que no Mowgli. Por isso que o Mowgli, por exemplo, não andava feito lobo. E o Tarzan pulava feito macaco, né? A única coisa que eu não sei dizer direito é se ele comia muita banana. Não sei se isso aparece na obra, mas ele deveria gostar de banana, né? Talvez. Uma outra coisa que é uma característica das obras literárias do naturalismo é o pessimismo, tá? Porque como a gente está falando aqui de pessoas de classe mais inferior, normalmente as dificuldades são maiores. Então os personagens eles são mais pessimistas no geral, tá? Aí a gente tem o meio social, tá? Que era isso que o Antônio estava falando ali. A hereditariedade, tá? E a natureza humana. Então aqui sim, aqui no naturalismo, tá? Vocês podem dizer que a característica principal é a natureza humana, tá? E aí a gente tem a pobreza, que a gente, novamente, repetindo, nós estamos falando das classes inferiores, e a sobrevivência, quer dizer, só os mais fortes sobrevivem, só os mais fortes evoluem, tá? Que era mais ou menos aquilo que o Darwin dizia, certo? O determinismo, tá? Por quê? Porque o que o naturalismo dizia era que você ia trilhar, tá? O que o meio lhe dava. Então, que aquilo era determinado. Você não tinha como modificar isso, entendeu? Então, aquilo era o seu caminho natural. Não. Agora, veja, isso é uma crítica ao mesmo tempo, tá? Ao naturalismo, porque a gente sabe que o fato de você, como eu disse ainda há pouco, nascer no meio de criminosos não significa que você vai ser um criminoso. Você pode não ser. Então, esse caminho natural do meio que está determinado por causa deste meio, tá? Não quer necessariamente dizer que ele se vai realizar, certo? A gente sabe aí. Então, se não fosse assim, nós hoje não estaríamos discutindo negros e brancos, né? É, a gente iria pensar que o branco é mais inteligente que o negro, ou tem melhores condições cognitivas que o negro, porque dizem que o negro é uma raça inferior. Isso aí não seria discutido hoje, tá? Não, entre classes, não entre raças, tá? O ponto aqui é o meio social, tá? Não é a cor ou, se naquela época se pudesse falar nisso, o gênero, tá? O naturalismo, por exemplo, ele te diria que o homem é o sexo forte e a mulher é o sexo frágil. Entendeu? Por quê? Porque era isso que o meio disponibilizava. A mulher não tinha as mesmas experiências, não tinha as mesmas oportunidades de evolução que o homem tinha. Naquela época, né? Claro. Certo? Bem, então isso aí, gente, eram as características, tá? Da
da obra literária do naturalismo, tá? Então, a nossa conclusão é a seguinte: as 5 características mais fortes do naturalismo literário, quer dizer, das obras literárias, são o afastamento científico, tá? O determinismo, o pessimismo, a pobreza e as circunstâncias miseráveis, tá? Dentro de um meio, que aí não é a natureza, tá? Não é a natureza da natureza de árvore, floresta, não. É o meio hostil e indiferente. Sabe aquela coisa, ó, você vai caminhar aqui nessa trilha porque isso a tua direção natural, é o teu caminho natural. E aí tu te viras. Quem for mais forte vive, quem for mais fraco morre, tá? Então essa era a ideia, as 5 principais características. Isso aí é um resumo daquilo que a gente falou ainda há pouco, tá? Podem copiar. Quando acabar, vocês me avisem, tá? Tá. Então, olha, para concluir, certo? A principal obra e o principal autor do movimento naturalista foi o John Steinbeck, tá? E a principal obra é aquela que vocês conhecem com o nome em português, As Vinhas da Ira, The Grapes of Wrath, tá? Certo? Sim. Assim, todo movimento literário ele precisa de um tempo para se solidificar, né? Então, é, essa obra do John Steinbeck, ela representa muito bem, apesar desse interlúdio aí, como tu estás dizendo, ela representa muito bem as ideias do movimento naturalista, tá? As Vinhas da Ira. O naturalismo do Brasil, ele foi muito bem representado pelo Cortiço, do Aloysio Fonseca, tá? Certo? O Cortiço, ele foi a maior obra do naturalismo brasileiro. Só um parêntese, quando você começaste a falar no Brasil, aí eu mais para frente, tá? Mas isso não faz muita diferença, né? Desde que ela represente melhor o movimento, ela pode existir na hora que ela existir, que não faz grande diferença, tá? Então, gente, o naturalismo é isso, tá? Nós saímos de uma realidade cruel para uma realidade natural. Essa é essa é a conclusão óbvia dessa discussão. Você sai da realidade cruel para a realidade normal, para a realidade natural da vida, tá? Então é assim, se você nasce milionário, tá? Então você nasceu numa família abastada, cheia do dinheiro, é, você não vai precisar trabalhar, você não vai precisar fazer esforço nenhum, porque você já nasceu rico. A gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona, certo? Então há aí uma série de críticas, né, de controvérsias, de polêmica em relação a essas ideias defendidas pelo naturalismo, que foram, eu repito, influência do Zola e da teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, tá?
Eu vou fazer assim, eu vou deixar para ditar aquilo que eu quero ditar para vocês na próxima aula, tá? A não ser que vocês digam que vocês preferem que eu dite agora, porque aí eu posso ditar, não tem problema. Então vamos lá. Eu só quero que vocês tenham. Bom, primeiro, além desses pontos levantados pelo Antônio, alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Tá. Então, deixa eu. Bom, eu vou. Então, vamos lá. Posso? Então, vamos lá. O autor naturalista tinha uma tese para sustentar sua história. O autor naturalista tinha uma tese para sustentar sua história. Ponto em seguida. A intenção era provar. A intenção era provar, vírgula, por meio da obra literária, vírgula, como o meio, vírgula, a raça e a história determinam o homem e o levam a, quer dizer, o A craseado, né? Degradação. Ponto em seguida. A obra está a serviço de um argumento. Ponto parágrafo. A obra a obra é, vírgula, normalmente, vírgula, narrada em terceira pessoa, vírgula, com narrador onisciente, com narrador onisciente. Aí abre um parênteses só para vocês não esquecerem. Que tem conhecimento de tudo. Que tem conhecimento de tudo. Fecha o parênteses, vírgula. Como propunha o movimento naturalista. Ponto parágrafo. No Brasil, vírgula, só para vocês poderem entender melhor, né? No Brasil, a principal obra
a principal obra do movimento naturalista é O Cortiço, de Aloísio da Fonseca. Claro, desculpa. De Aloísio de Azevedo, né? Vírgula. O qual se propõe a mostrar, que a mistura de raças, em um mesmo meio, desemboca na promiscuidade sexual, vírgula, moral e na completa degradação humana. Então, isso é o naturalismo. Diga. O Zola. Te lembra que as características do cenário brasileiro não eram as mesmas do cenário francês, europeu e nem do americano. Entendeu? Então, para o Zola, essa miscigenação não tinha importância, mas no Brasil teve. Eu acho que lá, para o movimento naturalista, isso não era tão forte, tá? Essa mistura de raças, que aqui no Brasil causou muitos problemas. Se tu pensares, por exemplo, na história da família real, tá? Isso aí, no Brasil, daria uma obra naturalista fantástica, porque o imperador misturou, ou se misturou, não só com nobres, mas com escravos também, como os senhores do engenho, né? Então, essa miscigenação, ela pode ter trazido consequências, vamos dizer assim, inferiores para uma geração futura. Lá, o Zola não via isso, tá? O que o Zola via lá era o darwinismo. Então, mesmo que você se deparasse com essas misturas, se você fosse forte o suficiente, você passaria por isso e evoluiria sem se prejudicar. Entendeu? Então, talvez isso não tenha sido tão marcante por essa crença deles. Era superior à raça negra. É.
O Hitler também pensava assim, né? E outros generais também pensaram da mesma forma, né? Só que o Hitler foi as últimas consequências e os outros não. Isso, pelo menos isso, não foi levado para dentro das obras do naturalismo europeu e americano, mas aqui no Brasil foi, entendeu? Então talvez esse tenha sido um traço de distinção entre o movimento lá e o movimento cá, porque a gente já vivia essa realidade, na verdade, né? Como eu estou te dizendo. Lá também se vivia essa realidade. Se tu lembras aí das histórias das negras, né, que foram violentadas pelos fazendeiros, pelos patrões, etc. Só que isso não serviu de inspiração para as obras literárias do naturalismo lá. Mas para o Aloysio, né, parece que sim. Se tu lembras do Cortiço, eu não sei se tu já leste, já deves ter lido, mas isso foi inclusive uma novela, eu acho que passou aí, ou um filme, uma série, não sei. E aquilo era um cortiço mesmo, entendeu? E quem nascesse ali ia ser cortiçado. É, o que não é bem correto, né? Eu peço que vocês